é seguido de renúncia. E para estarmos aqui, há uma renúncia, mas faz parte da nossa trajetória cristã. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro ou o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 25, os versículos em diante. É bem verdade que eu, de fato, gostaria de pregar uma mensagem mais avivalística, uma mensagem com outro sentido, mas desde domingo que Deus, Ele tem colocado esta palavra em meu coração, em Mateus, capítulo 25, o versículo 1 em diante. E Deus irá falar com você, porque a palavra de Deus, ela tem direção. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é o cajado do peregrino, a bússola do navegante, o mapa do viajante, o paraíso restaurado e as portas dos céus abertas para todos aqueles que crerem. Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante, escrito está: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vossos azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Eu quero ficar só até aqui, este versículo. Ora, Jesus, ele sempre pregava o evangelho, as boas novas de salvação, e uma grande multidão seguia Jesus. Jesus pregava pelas ruas, pegava também vielas que dava para desertos, montanhas, e ali se aglomeravam várias pessoas. E Jesus, ele veio com uma missão de resgatar, de redimir a humanidade. Haja vista que todos os seres humanos são pecadores por natureza, desde a queda adâmica. Ou seja, isto quer dizer que, por si só, o homem não consegue a salvação. É necessário ele reconhecer suas falhas, seus pecados, aí sim a graça o alcança. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: todos pecaram e destituídos, afastados estão da graça de Deus. Todos pecaram, porém, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. E então foi essa a missão de Cristo, o ungido, a missão de Jesus, que era resgatar a humanidade, perdoar
os pecados da humanidade. E ele ensinou, por onde ele passava, ele ensinava. E uma das ferramentas que Jesus mais ensinava era através de parábolas. O que eram as parábolas na época de Cristo? Eram histórias comparativas, ou seja, era uma comparação que ele utilizava para falar, para relatar um fato ou uma verdade. E uma dessas parábolas que Jesus falou e que tocou no meu coração foi esta aqui, em Mateus, capítulo de número 25, versículo 1 em diante. Ora, se vocês verem ou estudarem o capítulo 24, nós iremos nos deparar com uma mensagem profética e também uma mensagem escatológica. A mensagem escatológica vem de escatologia, que quer dizer tratado ou estudo das últimas coisas. E desde o capítulo 24, Jesus pregando, ensinando, e também os seus discípulos ali escutando, Jesus, ele é interrogado por alguém que questiona: mestre, quando há de ser o fim dos tempos? E então, nessa mensagem do tratado das últimas coisas, concernente à doutrina que fala as últimas coisas, Jesus ele começa a detalhar no capítulo 24 tudo o que iria acontecer e que nós estamos vendo acontecer hoje e no decorrer desses anos, e muito mais. Nós iremos ver coisas e coisas espantosas. Ora, Jesus ele disse que antes da vinda dele, ele enviaria, ele mandaria sinais para alertar a terra, para alertar a igreja dele. Ele disse que sinais aconteceriam. E quando a gente prega esta mensagem, alguém que chega num ato de dúvida a dizer: ora, essas coisas de fim de tempo, sinais, sempre ocorreu. Sim, concordo com você, sempre ocorreram, mas na proporção a olho nu, a qual toda a humanidade está visualizando, não, jamais aconteceu nesta proporção, de jeito nenhum. Coisas que antigamente uma pessoa ou duas viam, agora todo mundo a olho nu estão vendo coisas espantosas. E uma das profecias também que ele falou, que ele viria para buscar a sua igreja, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, um povo zeloso de boas obras, a igreja sem mancha, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga. E então, um dos fatos que ele disse que iria acontecer, ele também disse: olhai para a figueira e vede a figueira, que quando ela começa a se arrebentar, florescer, a vir o seu rebento, olhai e vede que o verão já está próximo. Ora, aqui tudo é simbologia. A figueira a qual Jesus menciona e no Evangelho de Lucas está apontando para o povo de Israel, para a nação eleita do Senhor. E Israel é um relógio escatológico de Deus. E então Deus, ele sempre tem falado ao povo de Israel. E aqui Jesus, ele manda nós ficarmos atentos para estes sinais. Olhai para a figueira, porque quando ela estiver já brotando, é porque o verão está próximo. Bem assim são os sinais. Quando vocês ouvirem e verem todos estes sinais,
é porque a minha vinda está próxima e eu estou às portas. Ora, ele fala tudo isso, e quando ele diz tudo isso que vai acontecer, aí ele diz: ora, ficai atento, porque isto não é o fim, isto é apenas o começo das dores de parto. O que isso quer dizer? Uma mulher, quando ela está gestante, quando ela está grávida, antes, para dar o sinal que a criança, que o bebê está próximo de nascer, completando os 9 meses, o que é que acontece? A barriga começa a dar os sinais, as contrações, as dores, a mulher começa a perder mais fôlego, porque todo o seu abdômen está ali preenchido, todos os seus pulmões estão sendo apertados pelo tamanho da sua barriga. E então o que é isso? É o sinal que a criança está para vir, as dores de parto, as contrações. E ele quis dizer aqui que a igreja, como tem muitas pessoas que se atrapalham, mas as pessoas, principalmente os cristãos, que se atrapalham é porque não frequentam escolas dominicais, porque a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Há o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Respeite o pós-tribulacionista, mas eu fico com o pré-tribulacionista. Ou seja, antes da grande tribulação, da trombeta tocar, o que irá acontecer? A igreja irá sentir apenas as dores de parto, anunciando que Jesus está à porta. E essas dores de parto é a igreja dizendo também: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Ora, esta parábola aqui em Mateus capítulo 25, Jesus, ele também é interrogado, e ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou lamparinas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, Jesus, para fazer esta comparação, pegar esta parábola, que a vinda dele está próxima, ele faz uma comparação, pega esta parábola e ele narra aqui um casamento judeu. Esta narrativa aqui, ela está baseada num casamento judeu. Por quê? Porque era-se de costume, quando o noivo ele iria se casar, ele teria que ir acompanhando com ele 10 virgens, todas iguais. Você olhava para uma, via a outra, uma era virgem, todas eram virgens. Vocês olhavam e não fazia diferença entre uma e a outra, porque todas eram semelhantes. E então elas teriam que estar preparadas, teriam que estar ataviadas, teriam que estar prontas para se encontrar com o noivo. Ora, essas 10 virgens, ela fazia parte deste casamento. Por quê? Porque ela iria participar de um cortejo. Olha, ela sabia o dia da vinda do noivo, agora a hora ela não sabia, e então ela teria que ficar atenta, porque ele poderia atrasar ou poderia adiantar, e então elas teriam que ficar prontas e preparadas. O dia estava marcado, mas a hora ela não sabia. Elas, as 10, não sabiam. Então essas virgens, ela participava do cortejo do noivo. O noivo, ele saía da sua casa juntamente com seus amigos e ia passando pela rua alegre, satisfeito, acompanhado com músicas, acompanhado com os amigos. E então quando ele chegava ali no meio do caminho, ele tinha
tinha que se encontrar com 10 mulheres virgens, e essas 10 mulheres virgens está representando a igreja do Senhor, e ali ele se encontrava com elas, com essas 10 mulheres virgens, e iriam pelo caminho e pelas ruas naquele cortejo. Então todas tinham que estar preparadas. Aqui vai dizer no versículo de número 5, no versículo de número 2 do capítulo 25, e 5 eram prudentes e 5 loucas. Aqui está uma problemática. Qual é a problemática? Era que 5 eram prudentes, até aí tudo bem, porém 5 loucas. O que isso quer dizer, pregador? O senhor acabou de dizer nesse instante que todas eram iguais? Sim, iguais, semelhantes, vestes brancas, vestes limpas, esperando o mesmo esposo para participar da grande festa, da boda do Cordeiro. A única diferença, o único detalhe que a Bíblia vai dizer, eram que 5 eram prudentes e 5 nécias, loucas. Como assim? 5 eram sábias, prudentes, se prepararam, enquanto as outras, que eram semelhantes às 5 prudentes, só divergiam em um requisito. Qual era o requisito? Eram loucas. Mas loucas aqui não quer dizer doida de pedra, não, de jeito nenhum. Loucas aqui quer dizer que elas não se prepararam. Não nas suas vestes, nas vestes estavam todas bonitinhas. A lamparina estava bonitinha, areada, brilhando. Mas faltava uma coisa. Sabe o que era? O azeite consigo. Versículo 3 vai dizer: e elas, as 5 loucas, imprudentes, nécias, não levaram azeite consigo. Azeite extra, azeite reserva. As lâmpadas dela tinha, a lamparina tinha, azeite tinha, mas pouco. E então quando o azeite já estava apagando, que ela procurou a reserva, cadê a reserva? Cadê o azeite? Cadê o azeite extra? Cadê a reserva para repor? Para a lamparina continuarem acesas? Mas as prudentes, elas levaram vasilhas. E com as suas vasilhas, elas levaram o quê? Lâmpadas. Ou seja, ela estava ali com as suas lâmpadas, lamparinas. E além das suas lamparinas, elas estavam o quê? Com vasilha de lado. Para que quando o azeite de suas lâmpadas estivessem apagando, ela pegava a sua vasilha e dava 2 pingos. Aí o fogo pegava. Azeite, ele simboliza o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que ver uma vida acesa e não uma vida apagada. É bem verdade que passamos por provações, por lutas, muitas das vezes nos desanima, sim, desanima. Quem é que não passa por problemas? Quem é que não tem problemas? Mas mediante os problemas, às vezes a lâmpada pode estar quase se apagando. Pode, pregador, pode estar quase se apagando. Agora o que não pode faltar são reservas. Tem que ter reserva consigo. Tem que ter azeite guardado. Para que quando o fogo estiver se apagando, completar. E o fogo aqui, o azeite aqui,
é o Espírito Santo em nossas vidas. É quando a gente está fraco, a gente diz: Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Aí Ele nos ajuda. Mas falta a palavra. É desse jeito que o Espírito Santo quer mesmo. Você todo quebradinho, quando vai orar, não consegue orar, começa a balbuciar, gemidos inexprimíveis. Aí Ele pega os teus gemidos, que você não consegue falar, dizer por palavra, você consegue só exprimir por gemidos. Ele pega aqueles gemidos, leva até o trono de Deus e interpreta os teus gemidos. É essa a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é estar ao lado da igreja, é estar ao lado do cristão. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Perguntou-lhe Jesus: e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Perguntou-lhe Tomé: Senhor, para onde tu vais e como conhecer o caminho? Replicou-lhe Jesus: eu sou o caminho, sou a verdade e também sou a vida. E ele disse que era a vida com abundância. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Escuta. E quando Jesus ele narra o capítulo 14 de João, ele diz: não se turbe. Agora fique um pouquinho aí. É necessário que o pai da família padeça, vou morrer, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos não digeriram, não queriam aceitar perder o seu mestre. E começam ali a se desesperar. Por isso que ele disse: não se turbe, calma. Eu sou a calmaria, não se turbe o vosso coração. Mas você vai sofrer, ser crucificado, morrer. Sim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro. A palavra outro no grego quer dizer um igual a mim, na mesma essência que eu, no mesmo nível, na mesma altura. Enviarei um outro consolador. Outro quer dizer na mesma essência. E consolador dá um sinônimo de advogado. O que é que o advogado faz? Ele fica ao seu lado. Quando você está numa causa e você não sabe se expressar, porque se você se expressar mal, o juiz pega e dá anulada, dá como perdida a causa. E então se você falar, você atrapalha tudo. E então o advogado vai, aí diz: espera aí, agora é comigo. Minha mãe está com a causa na justiça. E foi a primeira audiência, a segunda, a terceira. E quando minha mãe ia falar, advogado: calma, é comigo. Porque se falar vai perder. Porque quem entende sou eu. A minha formação é nessa área. O Espírito Santo, ele conhece você por excelência. Ele sabe até onde vai as tuas dores. Aí quando foi já na última audiência, o juiz disse: e aí? A advogada olhou para minha mãe, aí fez: agora sim. Agora diga aceite, por quê? Porque a causa está ganha, está ganha, está ganha, está ganha. Quando todo o teu
recurso aqui falhar, o Espírito Santo chega, Ele é também o nosso advogado, Ele é o Paracleto divino, o Espírito Santo de Deus, e diz: estou contigo, estou contigo, estou. Escuta, Ele diz que o Espírito Santo é o Consolador que está ao nosso lado, e Ele está ao lado da igreja durante todos esses sinais que nós estamos vendo, todos esses fatos. E então aqui o azeite simboliza, aponta para o Espírito Santo. E tardando o noivo, pastor Edmilson Marinho, tardando o noivo, todas tosquenejaram. O que é tosquenejar? Cochilar, roncar. Todas começaram a roncar. O noivo atrasou. E elas cochilaram, que roncaram. Aí a Bíblia diz: depois que tosquenejaram, adormeceram. Sono pesado. Mas à meia-noite, porque à meia-noite não é que Jesus vem agora à meia-noite, não. Mas à meia-noite é um horário marcante na Bíblia, onde que aconteceram vários fatos. À meia-noite, o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto. À meia-noite, Josué tocou a trombeta e Jericó, os muros ruíram, afundaram. À meia-noite, na numerologia bíblica, ela tem os seus segredos. E o noivo veio à meia-noite e pegou todas adormecidas. Mas alguém disse, gritou na rua, quando viu o noivo de longe, já gritaram: vem, o noivo, acordem, saí ao encontro do noivo. Aí todas ali se aprontaram, saíram correndo. Aí quando elas saíram correndo, todas aquelas se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada ou lamparina se apagam. Está se apagando. E as prudentes dizem: não posso, porque a minha também está se apagando igual a de vocês. Agora tem um segredo: vocês não guardaram reserva, e nós guardamos reserva. E então contribui conosco a reserva. Agora não dá tempo. Por que não dá tempo? Porque se eu distribuir, repartir, dividir com você, vai faltar para mim e para você. Para que não seja o caso que falte a nós e a vós. Agora vá aos que vendem, comprai para vós. Tendo ido elas, chegou o esposo. Quando elas foram, 5 prudentes ficou aguardando o esposo, porque já estava preparadas. E as 5 imprudentes foram comprar. Quando elas foram, o noivo chegou. Quando o noivo chega, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. Oh, irmãos, como é doloroso. Fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse o quê? Respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço. A ele adverte, diz mais para nós. Isto aqui é para nós. Vigiai, pois porque não sabeis o dia
e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. E que lição traz essa parábola para nós? Que nós temos que estar vigilantes, atentos. A igreja de Cristo tem que estar atenta para o encontro do noivo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele também diz: ora, irmãos, a respeito disto, o que disto o quê? Da escatologia, a doutrina das últimas coisas. A respeito disto, não quero que sejais ignorantes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E então, estes são os sinais. Por que voz de arcanjo? Voz de arcanjo é um sinal para Israel se reunir, para juntar. A trombeta se refere aqui a barulho, porque na volta de Cristo o mundo ficará em alvoroço. E porque alarido é para a igreja, é para acordar aqueles salvos que morreram em Cristo Jesus e está esperando o toque da trombeta de Deus. E o apóstolo Paulo ele diz que a vinda do Senhor, depois da sequência dos sinais, ele virá buscar o povo zeloso de boas obras, num abrir, num fechar e num abrir de olhos. O que isso quer dizer? Fração de segundos. Ele irá raptar a igreja. Ele irá arrebatar a igreja. E há pessoas que nem mais acreditam nessa palavra arrebatamento, mas a Bíblia fala que ele irá arrebatar a igreja. E estes sinais estão aparecendo. E agora essa semana está aparecendo tanta coisa a olho nu. Pastor Edmilson Marinho. Antigamente tem gente que dizia: eu vi isso no céu, eu vi aquilo. E agora aqui vou dizer o estado, porque essa live ela tem tanta credibilidade que atinge a todo o Brasil, todo mundo manda mensagem e até de outros países. E agora, nesses últimos dias aqui, no nosso estado alagoano, surgiu um clarão no céu, uma bola de fogo. E não foi 1, 2, 3, 4, 5, 10, não. Foi muita gente que visualizaram aquela bola de fogo. Pode procurar nas redes sociais. Está saindo até em redes sociais a nível de Brasil. Ah, mas só foram essas pessoas? Não. Até uma filmagem de um prédio, de um apartamento, conseguiu filmar uma bola de fogo bem grande. E ela se movimentava e descia até perto das águas do nosso Oceano Atlântico e clareava. Alguém disse: foi sinalizador de navio. A Marinha está procurando até hoje e não achou. Ninguém conseguiu dar resposta. Teve até um influenciador, que eu não vou dizer não por questão de ética, que eu não sou menino e nem sou moleque, que ele disse: eu estou com medo nas redes sociais. Eu estou com medo da volta de Cristo, porque eu não estou preparado. Está aí, procura aí nas redes sociais. Por isso que aqui diz: e a porta
fechou-se. E quando a porta se fechou, houve o quê? Desespero. As 5 nécias entraram em alvoroço. E nós, a igreja de Cristo, essa é uma mensagem, pastor Marinho, que não se prega muito em festividade. Por quê? Porque não dá ibope, Kennedy. Não tem pula-pula, não tem oba-oba, não tem marcha, não tem continência, aí não dá ibope. Mas ele disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. E então nós temos que estar preparados. Por isso que ele faz essa comparação da parábola das 10 virgens. Quando ele faz essa comparação, ele aponta tanto para um casamento judeu, que essas 10 virgens, na época de Cristo, quando um jovem judeu se casava, tinha que 10 virgens também acompanhar ele. E um casamento judeu durava 7 dias de festa. E nós, a igreja do Senhor, temos que estar atentos, atenta à igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu para buscar um povo zeloso de boas obras. Continuo dizendo, não acredito que a igreja passará pela grande tribulação, porque a igreja ela já é sofrida. Ela já vem de uma trajetória sofrida. Nós estamos passando pelas dores de parto. É Jesus dizendo: estou à porta, a porta vai se fechar, vai se fechar, vai se fechar. Aí quando ele diz, olhar para a figueira, Israel, salvo me engano, há cerca de 60 anos, foi que se tornou, tem 60 anos, que a ONU declarou, assinou, como reconhece como nação. E todos os judeus voltando para a sua pátria. O que é isso? É a figueira florescendo. É o verão próximo. E Jesus virá buscar a sua igreja. Muito obrigado. 14 de maio de 1948, a ONU, todos os países, fizeram uma reunião, uma assembleia. Oswaldo Aranho, brasileiro, presidiu esta reunião e declarou, assinou Israel como nação. É a figueira florescendo. É Jesus dizendo: eu estou voltando. E Ele está voltando. O que nós estamos esperando? O maior episódio extraordinário, que todos irão ficar estupefatos, será o quê? A volta de Cristo, quando a trombeta tocar e Ele vir buscar a sua igreja. E quando a gente fala sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, tem gente que diz: é mentira, conversa fiada. Aí eu me lembro da época de Noé. Bebiam, assim como foi nos dias de Noé, bebiam, casavam-se e davam casamento. Vivia ao seu bel prazer. Até que o dia
dia que veio o dilúvio e pegará todos de surpresa, menos a família de Noé. Bem assim será a volta de Jesus. Quando Noé pregava, alguém dizia que nada, você está velhinho, que nada, você é broco, que nada, você é gagá, que nada, você está louco, você está doido de pedra, coisa nenhuma, não vai acontecer nenhum dilúvio não. Aí aconteceu, entrou, aí a Bíblia vai dizer, na epístola, que foram salvos 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Aí eles entraram dentro da arca. E tem um segredo. Ele entrou, mas Deus não autorizou Noé fechar. Por quê? Tem um segredo. Porque se fosse Noé que tivesse fechado a porta, quando Deus mandou o dilúvio e todos estivessem ali batendo na porta, Noé, Noé, abre-nos a porta. Aí Noé iria pegar, trancar, destrancar, pegar a fechadura e iria abrir a porta. A Bíblia diz que quando Noé e sua família entrou na arca, quem fechou a porta? A Bíblia é linda demais. E quando eles entraram na arca, a Bíblia diz, e Deus, não foi Noé, e Deus fechou a porta. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Agora também a porta que ele fecha, não tem como abrir. E a igreja, para nós finalizarmos, estamos esperando a vinda do Senhor. Se você não tiver, eu estou. A minha família está. Meu pastor Marinho está. A família dele está. Todos nós estamos aqui. Esperando a vinda do Senhor. E quando de repente irá acontecer como no dia de Noé. Aí o Jornal Nacional vai aparecer lá. Com a voz bonita igual a voz do Kennedy. Vai tocar aquela música. Suspense. A voz bonita é igual a do Kennedy. Aqui no estado de São Paulo sumiu um povo. E este povo se chama crente. Aqui no estado do Rio Grande do Sul sumiu um povo, e este povo se chama crente. Aqui no estado do Paraná sumiu um povo, e este povo se chama crente. No estado de Brasília sumiu um povo, e este povo se chama crente. No estado de Goiás sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado do Espírito Santo sumiu um povo, este povo se chama crente. Todas as redes de TV irá comunicar no mesmo horário. Aqui no estado da Bahia sumiu um povo, e este povo se chama crente. No estado de Rondônia sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado do Acre sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado das Amazonas sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado de Pará sumiu um povo, este povo se chama crente. Em Sergipe sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado de Tocantins sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado do Rio Grande do Norte sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado da Paraíba sumiu um povo, este povo se chama crente. No estado de Pernambuco sumiu um povo, este povo se chama crente. E a música no estado das Alagoas desapareceu um povo, e este povo se chama crente. Aí um desviado vai dizer: a igreja Cristo levou, a igreja Cristo levou. Foi um desviado que disse assim: a igreja Cristo
Nós estamos esperando o toque da trombeta de Deus. Um povo zeloso de boas obras que se chama crente irá ser arrebatado. E nós iremos se encontrar com ele. Não é agora que todos os olhos o verão, não, viu? Na escatologia lá na frente, calma. Quando a trombeta tocar, nós seremos o quê? Arrebatado, porque será uma vinda invisível. Ele irá arrebatar a sua igreja e nós só iremos ver ele aonde? Lá na boda do Cordeiro. E nós iremos assentar na mesa e cear com Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a esperança da igreja. No final da mensagem quero dar um tema. Você é salvo? Você é salvo, filho? Você está salvo? Mas não. Você está salvo? Mas pregador, como é que você pode afirmar isso? Não sou eu, é Jesus que afirma. Afirma categoricamente. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz mais: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a nação. Quem crê e for condenado será o quê? Salvo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Que morte é essa? Não é a morte física, não, é a morte espiritual, a morte eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha, que bênção de Deus. Então esta é a mensagem para você hoje. Não é a mensagem que não dá para balançar o esqueleto, não, mas dá para balançar a nossa alma e o nosso espírito. É uma mensagem que dá para a gente se alimentar e chegar até o céu. Você quer aceitar Jesus hoje?